Que você falou que o Adilson, ele sabe da importância de ter os ex-atletas trabalhando com a garotada, né? E os jogadores, né? Com uma carreira brilhante, como a sua, que tem experiência dentro e fora de campo, né? Qual que é a importância disso, Célio? E por que você acha que isso faz a diferença de ter da garotada trabalhar com ex-atletas? Eu penso que principalmente eu, cara, que tive uma vida inteira no clube, passei algumas situações muito boas, eles têm muita confiança naquilo que a gente passa para eles. Tanto na parte técnica, tática, né, como comportamental também. Eu acho que o comportamental é 50% de um atleta, né? Então, eles sugam isso da gente. E tem a questão da parte técnica, algumas situações que a gente ensina, a gente vai lá, mostra para eles como que é, né? Hoje nós temos uma forca lá no Cruzeiro. Uma forca, né? Lá o quê? Forca é um pêndulo com 2 bolas que a gente faz um trabalho. Cuidado aí, sim, um pêndulo com 2 bolas? De cabeceio, exatamente. Tem sensacional. Aí, e aqui, eu faço um desafio com você. Em 5 minutos eu te ensino a cabecear. Aí, ó. E você acha que é simples. Não é tão simples assim. Porque tem a coordenação. Que negócio que o Dadá ficava brincando, queixo no ombro, queixo no peito, é isso mesmo? Com certeza o Dadá deve ter feito a forca. Mas eu fui desafiado, cara, e eu fui lá pro Goiás, eu fui treinador do Goiás e eu quero a forca. O cara falou, você tá ultrapassado demais. Aí eu fui lá, peguei um colega meu, pegou o vídeo do Lewandowski e do Cristiano Ronaldo fazendo a forca já no final de carreira, tá? E aí o cara ficou caladinho. Aí eu saí do Goiás, os 2 zagueiros, principalmente. Um zagueiro foi para a seleção, o outro foi para o profissional. Tá? A gente usa geral. Aí você faz trabalho com atacante, mas são situações que o pessoal tinha tirado do futebol, cara. Como que você vai formar um atleta se não sabe cabecear? Você não sabe chegar na linha de fundo e fazer um cruzamento? Dar um passe de quebra de linha. Mas se fizer o gol, a dancinha... Sim, fazer uma finalização de chapa, que é pura técnica dentro da área. Então você tem que treinar ali, fazer o específico, ter paciência. Aí entra a questão do ex-profissional, que eu não sei se eu sou muito tranquilo, se eu tenho essa paciência para ajudar eles, mas graças a Deus eu sou um dos maiores formadores de zagueiro do Cruzeiro. Tá? De 2010 para cá. Foi o Wallace, foi o Kaká, e hoje tá você. Murilo Cerqueira, tem o Fabrício Bruno hoje, Edu, que está no Goiás, até o Messias passou com nós lá, depois foi dispensado. Com a América, né? Exatamente. Hoje nós temos o Janderson, que subiu também, tem mais um lá. Bruno Alves passou? Bruno Alves, exatamente, né? Até o Everton, que eu estava conversando com a moça ali, ela falou que conhece, que passou lá também. Então, a gente acolhe esses meninos, começa a trabalhar com eles e eles vêem o resultado muito rápido. E isso aí é desde o 10, hoje nós temos sub-8, né? Até o 20, eu passo nas categorias quase todas. Hoje, de ex-atletas, tá você, tá o Wendel, tá o Careca, quem mais tem lá? Não, tá o Milton do O, né? O Milton do O, o Wendel, o Adilson, mais quem tá? Fabrício teve um tempo atrás. Teve um tempo atrás. Ficou lá. Entendeu? Então a gente trabalha em conjunto, cara. E o Myron, que é ex-atleta também, que foi para lá agora, né? Nada contra os acadêmicos, né? Pelo contrário. Acho que o futebol, principalmente hoje, é uma junção dessas 2 situações para ajudar, principalmente na base, na formação desses atletas. Tá? Tanto na questão do entendimento, na parte tática lá, que eles sabem muito, como nessa questão técnica também, que para mim é o principal do jogador. Show de bola. Cláudio, Bigão, alguma coisa? Não, eu já conversei com o Célio isso algumas vezes, mas algumas vezes. Eu fui até chato de bater nessa tecla. Eu participei de algumas transmissões lá na base do Cruzeiro e fiz essa pergunta, falo no canal. Eu tenho impressão, Célio, e eu acho que no futebol brasileiro a gente precisa parar para pensar nisso. Você falou aqui usou a forca, revelar jogadores, treinar, fundamento. Para mim, Célio, ganhar a Copa São Paulo é espetacular. Te falei que nós comemoramos lá em casa o título daqueles que a gente comemora. Mas para mim, o maior título da base é revelar jogador. Olha o número de jogadores que você citou aqui que entregou para o Cruzeiro. Você acha que tem que levar mais essa mentalidade da Adilson, Célio Lúcio, até para outros lugares? Porque na minha visão, eu queria saber a sua opinião, eu estou achando que o pessoal está focado muito na parte tática, no campeonato, no caneco, e esquecendo um pouco do principal. Revelar o Célio Lúcio, revelar o Ronaldo, revelar o Bruno Alves, revelar os jogadores
que não só para ser no profissional, mas para a seleção brasileira e para render frutos também na parte financeira. Você concorda que às vezes exagera um pouco na tática, esquece do principal, que é revelar o jogador, essa parte técnica que você pode aprimorar, uma conversa com um profissional que já jogou? Eu fico com essa dúvida sempre quando eu vejo alguém falando o time tal, não vou citar nomes, o time tal é bom taticamente. Poxa vida, sub-17, sub-20, quem que é os 2, 3, 4 jogadores que podem subir? E tem esse pensamento lá no Cruzeiro também, né, Sérgio? Sim, e mesmo pela história do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time técnico, né? E joga, propõe jogo. Então a gente tem que dar um máximo para formar jogadores tecnicamente acima da média, né? Nós fizemos um torneio lá o ano passado, lá do Sub-13, se eu não me engano. A equipe do Grêmio encheu nossos olhos, cara. Sub-13, né? Se eu não me engano, quem trabalhava no Sub-13 do Grêmio era o Carlos Miguel e o João Antônio, ex-atletas, né? Então você vê o espelho do ex-atleta em cada atleta do Sub-13 do Grêmio. Então é isso que a gente quer. E nós não temos vaidade lá. Não temos, não é eu, não é o Adilson. Hoje a base do Cruzeiro é Cruzeiro, é o Sou Pedro. Tá? A gente está trabalhando para ele e dando o máximo. Sou Pedro é o Pedrinho, né? Sou Pedrinho. Sou Pedro, né? Sou Pedro. Respeitoso, né? Pedro, sim, senhor, Sou Pedro. Sou Pedro, cara, quando nós estávamos na Série B, aí ele chegava com o helicóptero lá quando ele baixava no campo, eu vou te falar. Que felicidade nossa, viu? Porque chegava alimento, chegava salário, chegava tudo. O homem já estava salvando nós lá, meu amigo. Você fala na época que o bicho estava Série B, na Série B, o Adilson me fez o convite, eu estava lá na Taça São Paulo, né, com a equipe. Aí o Adilson me ligou, você vai ter que sair da Taça São Paulo. Eu falei, mas eu tô bem, cara, deixa eu continuar. Não, cara, nós só temos 9 jogadores aqui, você vai ter que trazer os 11 da base. E aí nós perdemos para o Oeste, acabei chegando, aí fizemos a transição dos meninos sem estarem preparados por causa da necessidade. E aí o Adilson chegou para mim, o negócio aqui está bem mais difícil do que você pensava. Aí eu falei, pô, mas por que você me traz para cá nessa hora? E aí que eu vi como que estava realmente, né? E graças a Deus o Sou Pedro foi lá, pagou o transfer ban, contratou o jogador e acabou nos salvando 2 anos da Série C. Né? Foi 2 anos terríveis. Eu falo que é mais 2 títulos que eu ganhei, tá? Não ter caído para a Série C. Mas isso já é passado, é uma experiência e graças a Deus nós estamos brilhando aí com a força do Sou Pedro, com essa energia boa aí. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir coisas boas esse ano aí para o Cruzeiro. Ô Sérgio, hoje a gente, acompanhando um pouco das categorias de base, a gente percebe que trata-se mais da força e da parte tática, como já foi dito, do que de qualquer outra coisa. Em termos de jogabilidade, nada supera o campo e bola. E ninguém entende mais do campo e bola, com todo respeito aos acadêmicos, quem esteve lá, quem passou por todo este processo, se profissionalizou e principalmente criando a identificação com a própria instituição. Né? Qual que é o tamanho da importância de ter ex-jogadores nas categorias de base dos clubes, capacitando os meninos, né? E a gente vai falar de jogabilidade mesmo, não é aquela coisa mecanizada, e sim jogadores de bola que se tornam jogadores profissionais de futebol. Na verdade, o que a gente está tentando fazer novamente é dar qualidade para esses atletas. Né? Há algum tempo aí os atletas sempre, tem que ser grande, não pode ser pequeno. Nós perdemos os nossos meias. Todo meia baixinho que chegava lá, o pessoal tem que ser atacante de beirada. Limitava os meninos, entendeu? E hoje não, a gente está dando essa liberdade. O Adilson chegou e falou, não, eu quero que a gente comece a formar novamente meias, né? Dar oportunidade, os esquemas tem que ter meia. Então a gente está trazendo o quê? Está trazendo de volta aquilo que o Cruzeiro tinha, né? Que era poste de bola, jogo rápido, drible, né? É claro que tem a organização que não pode fugir dela, e que é muito importante para o futebol hoje. Mas eu acho que o que define um atleta ainda hoje é a parte técnica. Então ele tem que ser muito bem lapidado. Tem que saber cruzar, tem que saber cabecear, finalizar de fora da área, dentro da área. Então tudo isso é trabalhado no atleta. É claro que aqueles que têm um destaque maior, que tem a questão da... Me ajuda aí, Wagner. Do drible. Do drible, né? De fazer da habilidade, entendeu? O improviso. É um improviso. São poucos, né? O Ronaldo, Fenômeno, esses caras são diferentes. Mas a gente pega um atleta, a gente tenta dar o máximo de
de oportunização nessa área técnica para ele atingir um nível maior para se destacar tecnicamente também, tanto no júnior, nas outras categorias, mas a gente tentando ajudá-los a fazer essa transição profissional com essas qualidades. Tem uma joia que a gente desconhece aí para aparecer a qualquer momento? Cara, a única joia no Cruzeiro, eu estou no Cruzeiro até desde 80. Falar que é você? Não. Aí eu tenho que rir, viu, cara? Mas é A joia, única cara, joia de verdade mesmo, de 86, né? Porque na época antes, puxa vida, Disseu, Lopes, Tostão, foi um fenômeno, viu? Foi um fenômeno. Eu estou lá desde 86. Apareceu grandes atletas, né? Giovanni, o Wagner, Ricardinho. Fenômeno, acho que não aparece. Não, é difícil, cara. Veio o Estevão agora, que saiu, que era um menino que tinha algo diferente lá na categoria de base. Também tava O aparecendo. Vitor Roque também, mas nada assim igual Nenhum o fenômeno. fenômeno, Não, é difícil. Nós temos bons atletas com potencial muito alto a ser desenvolvido, mas não pintou ainda aquele cara assim, bem diferente que a gente fala, esse vai ser o cara. Ainda não. Jesus, eu estou pronto. Só ler um superchat aqui do Jeová Pereira. Ele mandou o seguinte, ó. Um abraço pra você, viu, Jeová? Ele falou, o Célio Lúcio enriquece o programa com sua explanação. Que isso, o homem é culto, hein? Obrigado, Jeová, obrigado. Culto. Parabenizando aí, Célio. Cara, eu quero te fazer mais uma perguntinha, Célio, que é o seguinte. O futebol do seu tempo, né, de jogador para hoje, e agora trabalhando com categoria de base, mudou muito. Sim. O que você acha que nessa mudança acabou fazendo falta? Por exemplo, assim, na minha época, o treinamento era assim, às vezes o jogador reagia assim, acontecia, e hoje já não é mais assim. Você acha que faz falta essa mudança? Acabou prejudicando? Mudou muito, inclusive financeiramente, né, cara? Eu não trocaria meus títulos por dinheiro, mas... Seria bom, seria. Seria bom, viu, Wagner? Ajudava muito, Mas, né? cara, eu acho que o principal é o que o Adilson está tentando fazer. Voltar essa questão do analítico, tá? De lapidar o jogador tecnicamente. E nós estamos ajudando muito nessa questão do comportamental também. Porque a gente tem parâmetros de atletas que chegaram em alto nível com comportamento muito bom. Se não tiver, não consegue jogar no profissional. Principalmente no profissional do Cruzeiro. Se jogar no Cruzeiro não é para qualquer um. O Wagner jogou, sabe a responsabilidade que sabe a responsabilidade que o torcedor tem em relação à cobrança, né? o peso, porque é um time mais do que vencedor, cara, um time que está acostumado a muita vitória. Então, se o garoto não se preparar, principalmente nesse lado comportamental, ele não vai conseguir jogar no Cruzeiro, porque a pressão é muito grande. É muito grande. Mas o Cruzeiro dá condição para se jogar, principalmente hoje, para se jogar no profissional. A estrutura que o pessoal da base tem, que o profissional tem, velho, você tá doido. Nós conseguimos com todas as dificuldades, né, Wagner? Eu sei melhor um pouquinho, tá? Eu ainda peguei Eu peguei o Cruzeiro raiz, o né? Ricardinho né? conta dessa época. Nutella, né? Entendeu? Já o começou Adilson, ali. né? Veio o Adilson, depois veio eu e aí a gente pegou muita coisa, muita dificuldade e a gente conseguiu performar em alto nível. Hoje, os garotos que estão começando assim nos clubes que têm estrutura, né? Eles têm uma série de fatores que muito profissional antigamente não tinha. Com certeza, inclusive salário, né? Salário, que naquela Se eu época falar não quanto tinha. que eu ganhei na minha carreira aqui, você vai cair de costa, hein? Com 12 títulos no Cruzeiro. Tem menino de base que ganha mais do que eu, mas parabéns, né? Para eles também, né? Eu acho que isso é uma forma positiva deles se prepararem melhor para o profissional. Eles têm todas as condições. Isso é uma coisa Melhores que do tinha a que nossa ter, né, antiga. Célio? Sim. Tinha que ter um padrão ali para trabalhar na base para você não extrapolar, porque o garoto não está preparado para ver aquele tanto de zero. A família não está preparada para receber aquele tanto de dinheiro. Eu acho que tinha que ter uma base, mas isso não só o Cruzeiro, todos os clubes, para que o jogador entenda. Na hora que você chegar no profissional, ali sim você começa a receber como profissional e não queimar essa etapa que atrapalha muito os jogadores. É difícil. O cara começa a jogar bem aqui, aparece proposta até não sei aonde, né? Ele é valorizado rápido, né? Ele é valorizado. Outro dia a gente estava até conversando, né? Se de repente o clube criasse uma poupança para esse garoto até chegar no objetivo, no profissional, né? Só pega depois do E aí profissional. pega depois que Boa. chegar no profissional, né? Se não pegar, aí dá para a família, para pelo menos cuidar lá Essa é uma dessa saída. parte financeira, né? Porque a gente não vê muita
Muita Perigoso. saída nessa situação, não. Né? A gente tem que se imaginar dentro do processo do menino hoje. Né? Eu, com 16 anos hoje, ganhando 50 mil reais, com Instagram. Poxa, tudo que o ser humano quer com 16 Direct anos, chovendo. né, cara? É dinheiro na mão, aparecendo, então é foda, né? E a maioria dos atletas, queiram ou não, como eu, não tem estrutura familiar, cara. Exato. Não tem. Então, a gente lá na Toca, o trabalho, se um dia você puder ir lá, ficar uma semana com nós só, você vai ver como que é difícil o trabalho. É muito árduo, é muito difícil. A mãe, o menino tem problema lá, vem na Toca, a mãe tem problema, o pai. Então, é um desgaste muito grande. Eu acho que os profissionais da base, em geral, no Brasil, teriam que ser até mais bem valorizados. Tá? O trabalho é muito árduo. Uma outra coisa que mudou também é que hoje as principais competições de base, tudo tem transmissão nacional, né? Todo mundo tá vendo o garoto jogando desde cedo, né? Isso ajuda também a chamar mais atenção. Quais que são os principais, mesmo que ganhamos a copinha, né? Quais que são os principais competições? O que o Cruzeiro busca esse ano ainda para a categoria de base? Esse ano nós temos o brasileiro, né? Que já estamos disputando, ganhamos do Juventude o primeiro jogo, a gente sai para jogar a quarta contra o Criciúma, depois jogamos contra o Santos, lá em São Paulo, essa semana. E aí depois vem o Mineiro e nós temos a Copa do Brasil também. Aí nas outras categorias tem o Brasileiro e a Copa do Brasil, do Juvenil, né? E aí vem algumas competições, Brasileirinho, o Mineiro também, das categorias de baixo. Então é muito jogo, viu? Vou te falar com você. Aí tem essa questão da base também, né? Igual o profissional, né? Que é um jogo só, né? Lá clássico, 3 clássicos às vezes na semana e aí, ó, caiu tudo, ó. Acabou tudo. Pressão o tempo todo. Vou te indicar o lugar para você resolver isso aí, que eu resolvi o meu problema também. Tá o que você, viu, Sérgio? Foi tá um pouquinho mesmo pior. Mas dá uma colaborada. Agora você, o Wagner tava na mó resenha, mó lero-lero ali no camarim, pá, agora chegou aqui, ficou tímido, cadê a resenha, Wagner? Eu lembrei da resenha, o Sérgio falou aqui, cara. Toda vez que a gente vai lá, o Adilson adora contar a resenha da Forca, né? Ah, sim. Porque chega lá e fala, pô, Wagner, aqui é tudo complicado. Você chega ali, ó, campo 1 de Seu Lopes. Campo 2, que é o que ele fala? Campo 2, Piazza. Piazza. Aí Campo você 3, chega aqui, Joãozinho, campo 3, Joãozinho, Joãozinho. campo 3. Não tem Aí mais a campo. Forca, Célio Lúcio. Aí já apelidaram a Forca. A Forca é do Célio, já vai ganhar uma placa, o Pedrinho aqui vai entregar pra ele. E tá lá, eu comecei Fazer uma a rir, não homenagem. aguentei. Mas é muito legal.